Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Por intermédio do vereador J. Silva, do PSB, a Câmara vai receber diversos auditores fiscais para você saber qual é a função deles e o benefício aqui para a sociedade brasileira dessa profissão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Em instantes, o vereador J. Silva fará a abertura da reunião. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus amigos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara Campinas. Essa primeira parte da sessão de hoje traz uma apresentação muito especial dos auditores fiscais da Receita Federal, que é detentor de uma das funções mais interessantes do Brasil e que poucos de nós temos um conhecimento mais amplo dessa função tão importante para a nação brasileira. Auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que têm competência para a constituição do crédito tributário, pode ajudar a combater a crise fiscal, combatem a sonegação de tributos, induzem a arrecadação espontânea, defendem a indústria nacional, controlam as fronteiras do país e tantas outras atribuições que vocês passarão a conhecer a partir de agora, nesta pequena palestra, vamos dizer assim, nessa pequena apresentação. Digo pequena porque nós temos aí de 45 a 50 minutos, né, para falar de uma profissão tão ampla, de um trabalho tão amplo em prol à nação brasileira. Eu registro aqui a presença do vereador Luiz Iabico, a presença do vereador Carlão, do PT também. Eu já quero chamar para a mesa, compor a mesa, chamando... nesse exato momento, deixa eu achar os nomes aqui, que estava certinho comigo aqui, eu já coloquei não sei aonde, mas eu acho já, né, o pessoal que vai compor a mesa comigo aqui. Quero chamar o Gustavo Terrebili Tezin, por favor, para tomar seu lugar aqui à mesa. O Bruno Rocha Osório, que também fará a sua palestra, por favor. Francisco Veloso e a Ângela Maria de Rosa. Eu quero dizer a todos vocês que, para nós, da Câmara de Vereadores, é um prazer muito grande recebê-los nesta tarde e já agradeço de antemão a presidência da Câmara Municipal, através do nosso presidente Rafa Zimbaldi. Agradeço a TV Câmara, que está transmitindo ao vivo, né, esta palestra, estas informações sobre a Receita Federal do Brasil. Eu gostaria de iniciar, já passando a palavra para o Gustavo Terrebili Tezin, para, né, a sua apresentação. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, auditório. Eu gostaria de começar a apresentação fazendo uma introdução sobre a Receita Federal. A Receita Federal do Brasil, a sua missão é prover o Estado de recursos para garantir o bem-estar social, prestar serviço de excelência à sociedade, prover segurança, confiança e facilitação para o comércio internacional. O auditor fiscal é a autoridade máxima, sem nenhuma restrição nas suas atribuições, autoridade administrativa, tributária e aduaneira da Receita Federal. Ao auditor fiscal compete, dentre outros, a liberação de mercadorias e bagagem nas alfândegas, a apreensão de veículos e mercadorias também nas alfândegas, lançamento
ou melhor, constituição do crédito tributário, multas e juros, e também a decisão em processos administrativos, como restituição de tributos, devolução de mercadorias ao exterior, habilitação para atuar no comércio exterior e outros. Ok, está aí o Gustavo Terrebilitezin, né, fazendo a sua apresentação. E eu repito, mais uma vez, para nós, vereadores, é muito importante essa apresentação, porque até mesmo nós, vereadores, temos pouco conhecimento do amplo trabalho da Receita Federal. A gente, normalmente, o brasileiro conhece a Receita Federal como? Quando chega na hora do imposto de renda, né? Ou quando é cobrado alguma outra tributação, só nesse sentido, ou quando faz alguma viagem, alguma coisa, nesse sentido que a gente tem o conhecimento da Receita Federal. Mas o trabalho é bem amplo e importante para a nação brasileira e, consequentemente, para os municípios também. Agora, o Bruno Rocha Osório, o Bruno, quem vai fazer a sua apresentação, o Bruno, vai falar dos princípios constitucionais do sistema tributário brasileiro. Fica à vontade, Bruno. Se apagar a luz, fica melhor para ver o telão ou não? Isso. Vamos acompanhar aí a apresentação do Bruno, falando dos princípios constitucionais do sistema tributário brasileiro. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou auditor fiscal lotado na Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos e vinculado à Delegacia Sindical Campinas Jundiaí do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Gostaria de agradecer, em nome da Delegacia Sindical Campinas Jundiaí, ao vereador J. Silva e a todos os vereadores da Câmara do município de Campinas e a todos os que estão presentes aqui e que nos assistem pela transmissão. O objetivo dessa apresentação é apresentar para a sociedade o papel do auditor fiscal na promoção da justiça fiscal, na obtenção dos recursos financeiros necessários à prestação dos serviços públicos pelo Estado brasileiro e no combate aos ilícitos tributários e aduaneiros. E o que tem isso a ver com quem está nos assistindo, quem está presente aqui no plenário? Tudo a ver. Tributo não é um assunto exclusivo para advogado tributarista, para contador e para fiscal, porque tributo mexe no bolso de todo cidadão da sociedade. Então, é um assunto que interessa a toda a sociedade. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é o nome que se dá ao cargo investido de alguns poderes e deveres relacionados ao sistema tributário nacional. Podemos falar que o sistema tributário é um conjunto de normas, pessoas e bens destinado à execução da política tributária. Política esta que é definida em lei pela sociedade, que na prática delega aos representantes, no caso federal, aos deputados federais e aos senadores. Nós vivemos num país em que as pessoas são livres para fazerem o que quiserem, desde que não seja proibido por lei. Por outro lado, o servidor público, autoridade ou não, ele só pode e deve fazer o que a lei autoriza ou determina. É o que nós chamamos do princípio da legalidade, fundamento essencial de um Estado de direito. Há uma célebre frase, artigo 5º da Constituição, inciso 2, que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por causa da lei, devemos, como cidadãos, pagar tributos e, por causa da lei, os auditores fiscais devem verificar se o tributo foi pago corretamente e, se for o caso, cobrar. E por que ou para que a sociedade se reuniria e criaria um sistema tributário? Por que criar uma obrigação de pagar tributos para si mesma?
porque somente assim a sociedade, organizando-se politicamente, editando leis, com consentimento de sua maioria, poderia viver de forma civilizada e poderia prestar ou obter os serviços públicos. Como, por exemplo, cuidar da segurança interna e externa. Somente assim a lei do mais forte seria substituída pela lei da vontade geral. Então, para que pagamos tributos? Para financiar as políticas públicas, os serviços públicos e alcançarmos os objetivos do país. O auditor fiscal, portanto, age em nome da sociedade, em benefício da própria sociedade. Eis algumas ilustrações de alguns dos serviços públicos para os quais nós recolhemos como cidadãos tributos ou cobramos como auditores fiscais. Poderiam ser listados vários serviços públicos, forças armadas, representações no exterior, obras de infraestrutura, distribuição de energia elétrica, água, etc. Como dissemos, nós vivemos num Estado de direito, o que significa que estamos sob o império da lei. A lei é a vontade da sociedade expressa num texto. Quando fomos organizar o país, elaboramos uma lei principal, que deve ser seguida por todas as outras. Todas as outras leis devem obedecer à Constituição da República. Entre outras diretrizes, a Constituição estabelece a forma como aquele povo quer viver, como aquele povo quer construir o país. A Constituição estabeleceu fundamentos e objetivos para isso. O que são fundamentos? Fundamentos são a base sobre a qual a sociedade quer construir o país. É tão importante o fundamento que ele vem no artigo 1º da Constituição. Nós projetamos 2 fundamentos da República Federativa do Brasil: a cidadania e a dignidade da pessoa humana. A cidadania é considerada também um direito, um superdireito, é um direito a ter direitos. E a dignidade da pessoa humana também é outro superdireito. A partir dele se irradiam todos os outros direitos previstos na Constituição. Se esses fundamentos são fundamentos da República, eles são fundamentos do sistema tributário também. Não poderia ser diferente. Além dos fundamentos, como dissemos, existem os objetivos. Os objetivos, como a palavra mesmo fala, são aquilo que nós queremos alcançar. Alguns dos objetivos que estão na Constituição estão projetados ali. Construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização. E, novamente, se esses são objetivos da República, também devem ser objetivos do sistema tributário. Desse raciocínio decorrem algumas perguntas. Temos um sistema tributário justo? Temos um sistema tributário em que se pratica a solidariedade? Se queremos acabar com a pobreza, é justo tributarmos o pobre? Outra pergunta no mesmo sentido. Se queremos acabar com a pobreza, é justo não tributarmos os detentores de grande patrimônio? Outro objetivo da República é promover o bem de todos. Se é objetivo da República, também deve ser objetivo do sistema tributário. Se o Estado tem, se a sociedade tem, promover o bem de todos como objetivo, seria adequado reduzir
o tamanho do Estado de tal forma que seu alcance também seja diminuído? Na sua concepção de justiça, de solidariedade e promoção de bens de todos, o que você acha? Lembram-se das imagens, alguns slides atrás, de alguns serviços públicos? Façamos, então, a seguinte ligação. A sociedade se reuniu e elaborou uma carta de vontade política, que é a Constituição. Elencou fundamentos e objetivos, listou diversos direitos e precisa de recursos financeiros e humanos para executar tudo isso. A tributação serve para isso. A tributação serve para garantir a busca dos objetivos do país de acordo com os seus fundamentos. Será que nós fazemos bem isso? Será que a tributação acompanha os fundamentos e os objetivos que estão previstos na Constituição? Como é que nós fazemos isso? No sistema tributário nacional, existe um princípio muito importante, que é o princípio da capacidade contributiva. Ele foi traduzido nesse parágrafo 1º do artigo 145. Diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. De acordo com a doutrina esmagadora de direito tributário, a capacidade contributiva significa que quem tem mais patrimônio deveria contribuir mais com a sociedade por meio dos tributos. E, pelo contrário, quem não tem tanto patrimônio deveria não contribuir tanto assim com a sociedade. E o que acontece no Brasil? Será que nós temos um sistema tributário progressivo, que é o que quem tem mais contribui mais, ou temos um regressivo, que é o que tem menos contribui mais, proporcionalmente? No Brasil, nós temos um sistema tributário regressivo. O sistema tributário brasileiro, ele é fortemente financiado pela tributação em cima do consumo, e não na tributação em cima do patrimônio e da renda. Para invertermos esse quadro, seria necessário desconcentrar, então, a tributação no consumo e ampliar a tributação no patrimônio e na renda. Mas não é no baixo patrimônio e na baixa renda, é ampliar a tributação no elevado patrimônio e na alta renda. Por exemplo, a falta de previsão de obrigação de pagar o IPVA por causa da propriedade de iate e aeronave respeita a capacidade contributiva? Por outro lado, quem é proprietário de um automóvel popular, que é obrigado a pagar o IPVA, essa situação respeita o princípio da capacidade contributiva prevista na Constituição? Colocando em números, imagine que um funcionário numa empresa receba de salário R$10.000. Fazendo as contas, ele paga R$ 1.923 de imposto de renda. O sócio, no mesmo período, o sócio de uma empresa, no mesmo período, que lucra R$200.000, não paga 1 centavo de imposto de renda de pessoa física. Isso é respeitar o princípio da capacidade contributiva prevista na Constituição? Ficam essas perguntas para reflexão. Passo a palavra ao auditor fiscal Francisco Veloso. A apresentação do Bruno Rocha Osório. Eu só quero fazer justiça aqui ao vereador Luiz Iabico. Eu falei que até mesmo nós, vereadores, temos pouco conhecimento do amplo trabalho da Receita Federal, menos o Iabico, né?
Então, quero só fazer justiça ao vereador Luiz Iabico, né, nessa apresentação, nessa primeira parte aqui na Câmara Municipal, da sessão de hoje, com essa palestra com os auditores da Receita Federal do Brasil. A ampla maioria trabalha aqui em Campinas, eu acho que devemos ter um ou outro de fora. Me parece que tem alguns auditores de Jundiaí também, aí me parece, né? Lá atrás, de Jundiaí, tá? E só repetindo a importância do trabalho, principalmente para o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, como é importante o trabalho da Receita Federal, dos auditores, que hoje a gente acompanha algumas operações, né, Iabico, tipo Mensalão, Lava Jato, a Operação Pouso Forçado, que começou aqui em Campinas, e a gente ouve muito falar em Polícia Federal, em Ministério Público, mas não podemos esquecer que a base de tudo isso está lá embaixo. Lá embaixo é uma maneira figurada de falar. Está lá atrás na base, a base está na Receita Federal, né? Sem o trabalho da Receita Federal, dos auditores da Receita Federal, nenhum mensalão viria à tona, nenhum petrolão viria à tona, muito menos um lava-jato. Então, principalmente você que nos acompanha pela TV Câmara, é bom você ter essa noção da importância do trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Muito bem. Agora é o Francisco Veloso quem vai fazer a sua apresentação, falando das atividades do auditor e do financiamento da Seguridade Social. Senhores vereadores, senhoras e senhores, colegas, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Francisco Carlos Veloso, eu estou aposentado há 8 meses, então ainda conheço um pouco da casa, né? Não me desliguei há tanto tempo, né? Bom, como a gente pode perceber, que tanto a União, quanto o Estado, quanto o município tem um número enorme de impostos, taxas e contribuições. Hoje, a gente pode elencar para mais de 80 tributos que são cobrados do cidadão. Os mais conhecidos são o imposto de renda, na época da entrega da declaração de imposto de renda, o IPI, o IPVA, o IPTU, né? Mas eu gostaria aqui de falar um pouquinho da Seguridade Social. Em 2007, até 2007, a fiscalização federal ela estava dividida entre a fiscalização fazendária e a previdenciária, cada qual num ministério. E aí se tomou a decisão para unificar os dois fiscos, já que as atividades eram praticamente idênticas, né? E aí surgiu o que a imprensa chamou de a Super Receita. Ela começou a partir de 2007. A Seguridade Social, definida no artigo 194 da Constituição, é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade que tem como meta a proteção à cidadania. Ela engloba a saúde, a assistência social e a previdência social. A saúde ela é garantida pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e não depende de contribuição para ser utilizada. A assistência social é administrada pelo Conselho Nacional de Assistência Social e também não depende de contribuição. Já a Previdência funciona como um seguro social, visa garantir uma renda ao segurado contribuinte ou aos seus dependentes, quando esse perder sua capacidade de trabalho por um dos riscos sociais, que seria a doença, a invalidez, a idade, a morte e o desemprego. A Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados e do município, e também do Distrito Federal, e também das contribuições sociais que são cobradas e recolhidas do empregador e do empregado sobre a folha de salários, sobre a receita ou o faturamento, sobre o lucro, sobre a receita de concursos de prognósticos e sobre os bens ou serviços importados.
Dentro dessas contribuições, desses impostos, parte deles são separados, né? São parcelas das receitas federais arrecadadas pela União e repassada pelo Tesouro Nacional aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O rateio dessa receita representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais na busca de promover o equilíbrio socioeconômico. As principais transferências nessa categoria são os denominados fundos de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. E são constituídos de parcelas arrecadadas do imposto de renda e do imposto sobre a produção industrial. Além desses tributos, outros também arrecadados pela União são partilhados entre os entes federados. São eles o imposto sobre a propriedade territorial rural, o imposto sobre a produção industrial proporcional às exportações, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis e o imposto sobre operações relativas ao metal ouro como ativo financeiro. Dentro desse contexto, é importante a gente falar sobre a Autoridade Tributária e Aduaneira Federal. A administração tributária é a atividade do poder público voltada para a fiscalização e arrecadação tributária, desenvolvida por agentes de Estado que devem pautar sua conduta pelo princípio da legalidade. Não resta dúvida que tal atividade é de importância crucial ao Estado, especialmente se levarmos em consideração que o tributo representa a principal fonte de receita dos entes públicos. Cabe aqui ressaltar que, em face da natureza jurídica dessas funções, não pode, em nenhuma hipótese, ser objeto de cessão, delegação ou outorga pelo Estado a particulares. A administração tributária será composta por servidores ocupantes de cargos específicos investidos através de aprovação em concurso público. Indispensável, portanto, que a fiscalização tributária seja feita por servidores, os quais a legislação atribua competência para tanto. A lavratura de um auto de infração, o julgamento de uma impugnação pelo sujeito passivo, assim como todo e qualquer ato da administração tributária, só tem validade se praticados por quem tem a competência para isso. No âmbito da administração tributária e aduaneira federal, são autoridades os auditores fiscais da Receita Federal, agentes de Estado, pois têm competência legal prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional para a prática de atos jurídicos no exercício de poderes públicos. Assim, não são autoridades, embora atuem no interesse geral, os agentes auxiliares ou de apoio, por não disporem de poderes públicos. Mas pode se perguntar o que o auditor faz, né? Geralmente a gente está nas nossas atividades e a sociedade pouco conhece. Então eu vou falar um pouquinho de algumas dessas atividades. A primeira seria sobre a orientação ao contribuinte. Dada a complexidade da legislação fiscal no Brasil, é de interesse da administração tributária orientar e esclarecer os contribuintes. O que o contribuinte busca ao dirigir seu questionamento à administração é a informação sobre a interpretação acerca de determinado dispositivo legal, sendo, portanto, um direito constitucional à informação. Nesse sentido, os auditores fiscais atuam esclarecendo os contribuintes através de atendimento presencial nos plantões fiscais, através de processos eletrônicos de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal ou no curso dos procedimentos de fiscalização. Como exemplo, posso citar os plantões especiais que ocorrem nos meses de março e abril, período em que se dá a entrega da declaração de ajuste anual, ou popularmente conhecida como declaração de imposto de renda. As fiscalizações têm como objetivo a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, bem como da correta aplicação da legislação de comércio exterior.
podendo resultar em constituição do crédito tributário ou na apreensão de documentos, de mercadorias. Sua atuação será direcionada a atender aos ditames legais e aos interesses sociais e atuará com moral, ética, boa-fé e lealdade. Mas a quem são dirigidas? No âmbito da Receita Federal, o procedimento de fiscalização se inicia antes mesmo que o auditor saia a campo. A partir de critérios técnicos e impessoais e utilizando-se de plataformas digitais, o setor responsável pela seleção de contribuintes, atuando de forma sigilosa, identifica condutas em desacordo com a legislação tributária. Identificado esse sujeito, ele é selecionado e encaminhado ao setor de fiscalização, que fará a execução da ação fiscal. Além desse, existem tantos outros procedimentos específicos, como a auditoria informatizada, conhecida como a malha fiscal da pessoa física ou da pessoa jurídica, entre outros. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. A partir de sua base de dados, constituída de um conjunto de escriturações, de documentos fiscais, livros e de outras informações de interesse, a empresa deverá gerar um arquivo digital. Esse arquivo é enviado através da internet à Receita Federal. O auditor fiscal que estiver conduzindo um procedimento de fiscalização nessa empresa poderá solicitar outros arquivos digitais para complementar a informação. A partir desses arquivos, o auditor fiscal, para a realização de seu trabalho, fará as verificações usando procedimentos de auditoria que consistem na reunião das informações necessárias de sua avaliação. Como dissemos anteriormente, desse trabalho poderá resultar na constituição de crédito tributário ou na apreensão de documentos, de mercadorias. O auditor fiscal também atua no processo administrativo. Todo contribuinte tem o direito de defender-se, caso seja autuado pela fiscalização tributária, sem necessariamente ter que recorrer ao órgão judiciário, podendo fazê-lo de forma administrativa, ou seja, junto à Receita Federal. A isso chamamos de impugnação. As exigências contidas nos autos de infração ou documentos equivalentes podem ser impugnadas administrativamente pelos contribuintes. Essa defesa será julgada por auditores fiscais lotados nas delegacias da Receita Federal de Julgamento. Julgada a impugnação, será emitido um acórdão contendo relatório, fundamentos e conclusão e será encaminhado ao contribuinte. O auditor fiscal também atua decidindo questões que não envolvam créditos tributários, tais como cancelamento de declarações, isenção de IPI para pessoas portadoras de deficiência na aquisição de automóvel de passageiros ou veículo de uso misto. Também atua na isenção de imposto sobre a renda da pessoa física para pessoas portadoras de doenças graves, tais como neoplasia maligna e outras. O despacho aduaneiro tem por finalidade verificar a exatidão dos dados declarados pelo exportador ou importador em relação à mercadoria exportada ou importada, aos documentos apresentados e à legislação vigente, com vistas ao desembaraço. Em virtude do desembaraço, o auditor fiscal autoriza a saída da mercadoria para o exterior, no caso da exportação, ou a entrega da mercadoria ao importador, no caso da importação. Havendo indícios da prática de ilícitos tributários e aduaneiros, tais como contrabando, descaminho, contrafação ou pirataria, o auditor fiscal lavrará o competente auto de infração. Dependendo da gravidade, as punições podem ser desde a aplicação de multa até a apreensão de mercadoria. Essas mercadorias apreendidas, elas podem ser leiloadas, destruídas ou incorporadas ao patrimônio público.
Nós vamos apresentar agora um pequeno vídeo que fala sobre a aduana no Brasil. Você já parou para pensar na importância do trabalho realizado pela aduana brasileira? Eu te convido agora para conhecer um pouco mais desse universo. Todos os dias, toneladas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. São insumos para a indústria, máquinas, equipamentos, roupas, alimentos, eletrônicos, automóveis e inúmeros outros artigos essenciais no mundo moderno. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o volume de entrada e saída de mercadorias é enorme e é preciso garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez a esse comércio. A aduana está presente nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e quase 8 mil na orla marítima. Ao todo, 41 aeroportos têm a presença da aduana. Pela orla marítima, são 40 portos e 218 instalações portuárias, além de 34 pontos de fronteiras e 63 unidades de interior, onde são processadas anualmente mais de 3,6 milhões de declarações de importação e exportação. A aduana da Receita Federal garante maior segurança ao comércio exterior, facilitando a integração econômica, o acesso aos mercados e a assinatura de acordos comerciais. Uma das missões mais importantes da aduana brasileira é sua contribuição para a regulação econômica, assegurando a proteção tarifária, combatendo práticas desleais e melhorando o ambiente de negócios do país. Além disso, integrada ao Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, a Receita Federal tem exercido com tecnologia de ponta e inteligência um papel fundamental no combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico de drogas, à pirataria, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra os consumidores e o meio ambiente. São realizadas anualmente mais de 3 mil operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Essa atividade tem como objetivo prevenir a entrada de produtos ilícitos e combater a prática dessas condutas tão danosas. E o resultado não poderia ser melhor. As apreensões da vigilância e a repressão cresceram 54% nos últimos 3 anos. Por exemplo, todo ano, mais de 180 milhões de maços de cigarro são impedidos de entrar irregularmente no país e são destruídos, juntamente com toneladas de produtos falsificados apreendidos. A apreensão total de mercadorias realizada pela Receita Federal nas atividades de fiscalização, vigilância, repressão e controle sobre o comércio exterior nos portos e aeroportos, inclusive bagagem, já superou nos últimos anos o volume de 2 bilhões de reais. Bom, eu encerro aqui a minha fala, agradeço a todos e gostaria de convidar a colega Ângela para dar continuidade. Muito bem, obrigado, Francisco Veloso. Falou em aduana, o vereador Canário está presente também entre a gente. Obrigado pela presença, vereador Jairson Canário. Falando em aduana, eu estive há 10 dias atrás no Aeroporto Internacional de Viracopos, acompanhando o vereador, o deputado do meu partido, Luiz Lauro Filho, do PSB, e pela primeira vez fui conhecer, porque a gente conhece o aeroporto, quando vai, embarca, desembarca, até onde vê a malinha para onde foi, né? A bagagem, depois não conhece mais nada, né? E eu tive, e a Bico, Carlão do PT, a oportunidade de conhecer aquela parte de importação, de exportação. É uma coisa fantástica e que merecia, sem dúvida, Bico, qualquer dia, uma visita de todos os vereadores para conhecer esse trabalho. E ali também está o trabalho dos auditores da Receita Federal, com certeza. A Ângela Maria de Rosa, ela vai falar para a gente agora o resultado do trabalho do auditor fiscal e uma pergunta que muita gente quer saber, o telespectador que está em casa nos acompanhando, como é que se faz para se tornar um auditor? Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores aqui presentes. É isso mesmo. Então, vamos começar. Bom, meu nome é Ângela, eu trabalho há 30 anos na Receita Federal,
Atualmente, trabalho na fiscalização externa, grupo de IPI, da Delegacia da Receita Federal em Campinas. Como meus colegas expuseram até agora, a Constituição Federal de 88, ela determina que o Estado é o responsável pelos serviços públicos que tragam dignidade ao cidadão. E a autoridade competente para obter os recursos ao Estado no âmbito da União é o auditor fiscal da Receita Federal. Então, agora nós vamos ver um pouco desse trabalho, como o trabalho do auditor se converte nesses recursos tão importantes para o Estado. Acho que está muito perto aqui. Então, vamos lá. Esse slide demonstra, para o ano de 2015, de janeiro a julho, que mais de 98% do total da arrecadação foi feito pela via administrativa, que é realizada pela Receita Federal. E menos de 2% foi via judicial, que é o trabalho feito pelos procuradores da Fazenda Nacional. Para o ano de 2014, a arrecadação total federal foi de 1,2 trilhão. Esse valor é 20% do PIB nacional, que foi de 5,5 trilhões. Então, eu queria dar um exemplo para vocês. Pensem que vocês estão dirigindo por uma avenida que não tem radar. Mesmo que a velocidade ideal sugerida seja de 60 km por hora, a maioria dos motoristas irá trafegar acima desse limite. Afinal, todos, hoje em dia, vivemos com muita pressa, não é? Porém, alguns motoristas mais precavidos, valorizando a segurança, vão trafegar na faixa dos 60 quilômetros. Agora, pensem nessa mesma avenida, a instalação de um radar. O que acontece nessa hora? A situação se inverte. Antes, poucos andavam na casa dos 60 km por hora. Agora, há uma percepção de risco. Eu posso ser multado. Então, a maioria vai trafegar abaixo dos 60 quilômetros. Somente alguns irão desafiar o radar e correr o risco de serem multados. Isso é o que acontece com esse número de 1 trilhão e 200 milhões. Essa arrecadação ela é induzida para não ser fiscalizado, por haver uma percepção de risco, o contribuinte vai e paga. Certo? Falando em fiscalização, em 2014, os auditores fiscais constituíram créditos tributários no valor de mais de 150 bilhões de reais, conforme ilustra o quadro. Quando há o lançamento, o contribuinte ele pode ingressar com um recurso administrativo, e esse recurso é em duas instâncias. Na primeira instância, são os auditores que trabalham nas delegacias de julgamento que analisam esses recursos. E, na segunda instância, esses recursos são analisados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é um órgão do Ministério da Fazenda. Ele é composto por turmas de julgamento que contém membros da sociedade e auditores fiscais ativos. A taxa de aderência desses autos de infração é de 75% em termos de valor e de 95% em termos de quantidade. Isso demonstra a alta qualidade dos autos de infração que são lavrados. Os auditores, em 2014, também fizeram um acompanhamento dos maiores contribuintes. Quem são esses maiores contribuintes? São grandes empresas que são responsáveis por 65% da arrecadação total. Então, há um grupo de auditores que acompanha todos
os arquivos enviados por essas empresas através do SPED. E esse monitoramento é automático. O que acontece? Foi detectado erro na receita declarada. O contribuinte é avisado, e isso gerou 59 bilhões de retificações da receita declarada. Mesmo assim, houve fiscalização nesses contribuintes, com a geração de 103 bilhões de crédito tributário lançado. Esse total corresponde a 70% do crédito total, que eram de 150 bilhões, lembram? Como eu expliquei anteriormente, após a lavratura do auto de infração, o contribuinte ele pode ingressar com recurso. Em 2014, os auditores em exercício nas 14 delegacias de julgamento do país julgaram processos no valor total de 126 bilhões de reais. Na área aduaneira, nós vimos o filme, mas eu vou enfatizar o trabalho. Na área aduaneira, os auditores que trabalham em portos, aeroportos e em postos de fronteira de todo o Brasil desembaraçaram quase 4 milhões de declarações de importação e exportação. Realizaram mais de 3.000 operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, com apreensão de diversos tipos de mercadoria, dentre as quais se destacam os cigarros. Foram 182 milhões de maços, no valor total de 514 milhões de reais. Também foram apreendidas drogas, maconha, quase 9 toneladas, cocaína, 700 quilos, crack, 43 quilos e êxtase, 248 mil comprimidos. Também foram apreendidas outras mercadorias, como produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, armas e munições, automóveis, produtos pirateados, no total de 1 bilhão e 800 milhões desses produtos. Os auditores também trabalham em escritórios de pesquisa e investigação, onde eles extraem, analisam e cruzam dados com a finalidade de identificar fraudes e ilícitos, tais como sonegação fiscal, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. Nesse sentido, em 2014, foram realizadas 32 operações de impacto, dentre as quais se destacam a Labirinto de Creta, no setor de frigoríficos, e a Operação Sorriso Amarelo, com análise de recibos médicos e odontológicos falsos, que eram utilizados como dedução da base de cálculo das declarações de imposto de renda à pessoa física. A famosa Operação Lava Jato, apesar de não ser divulgado, é fruto do trabalho de auditor. Atuando no escritório em Brasília, os auditores identificaram transações suspeitas em um posto de gasolina, que, ao serem analisadas com mais detalhes, levaram ao esquema multimilionário de contratos superfaturados junto à Petrobras. Estão sendo analisados hoje 7.000 dossiês de pessoas jurídicas e 6.000 dossiês de pessoas físicas. A expectativa de lançamentos na Lava Jato é superior a 10 bilhões de reais. Ainda em relação ao trabalho de pesquisa e investigação, em 2014, os auditores executaram 557 mandados judiciais de busca e apreensão, que resultaram na prisão de 203 pessoas. Quando se vislumbra crimes com repercussão tributária, os auditores fiscais são chamados a participar de operações conjuntas com procuradores da República e delegados da Polícia Federal. Essas operações são chamadas de força-tarefa, e o papel do auditor é primordial, pois, com o seu trabalho, há a lavratura do auto de infração,
onde o valor do crédito tributário apurado permite materializar o crime. É o auditor da Receita quem quantifica os valores totais sonegados. Além disso, no curso de qualquer ação fiscal, ao verificar um crime, o auditor fiscal deve protocolizar a representação fiscal para fins penais e qualificar a multa. No ano passado, foram protocolizadas quase 5.000 representações fiscais para fins penais. O maior exemplo da força-tarefa é a Operação Lava Jato, onde apenas na fase 0, que é a chamada Operação Monte Carlo, foram constituídos quase 2 milhões de reais. Eu pulei um slide, desculpa. Outro exemplo de relevância é a Operação Zelotes, onde estão sendo analisadas denúncias que envolvem 70 processos no valor de 19 bilhões de reais. Como se tornar auditor fiscal? Tem que ser brasileiro, ter formação em curso superior, com diploma reconhecido pelo MEC, em qualquer área. Acabou o tempo. Estamos com pouco tempo, não temos mais tempo, Ângela. Então, deixa eu só falar o principal, que é para ser auditor. Isso. Tem que ser aprovado em concurso público. Sem isso, não dá para ser auditor fiscal. Isso está disciplinado no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos que ter ética nesse país, somente através de concurso público. Eu vou finalizar, então, agradecer ao vereador J. Silva, quero agradecer a Regina e a Márcia pela oportunidade. Ok, Ângela. Quero deixar as portas abertas, vereador, já falei com o Luiz Iabico também. Queremos voltar aqui e falar sobre ajuste fiscal e a carga tributária. Com certeza. Muito obrigada a todos e desculpe. Eu gostaria de abrir espaço aos novos vereadores presentes, mas não há tempo. Agradeço ao Gustavo Terribilitezinho, Bruno Rocha, Francisco Veloso, a Ângela e a todos os auditores fiscais aqui presentes. Não dá mais tempo, estamos encerrando esta primeira parte da sessão de hoje da Câmara Municipal de Campinas. Um abraço e uma boa tarde a todos. Olá, você acabou de assistir a transmissão da primeira parte pelo vereador J. Silva. Lembrando que você poderá ver um resumo sobre essa primeira parte amanhã no jornal Câmara Notícia, que vai ao ar às 5h30 da tarde pelo canal 4 da NET e pelo canal 61.3 UHF. Nós agradecemos a audiência e continue agora com a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas. TV Câmara Campinas.